Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo Leite, Antonélio, ouvintes. Olha, estava ouvindo aí as várias matérias, realmente essa situação do deputado genérico. Agora, por que esse cara que queria dar uns golpes se intitula deputado? Ele podia se intitular qualquer coisa, principalmente deputado federal, que eles arrumaram muita confusão. Por que ele escolheu logo depois? Eu posso responder. Médico, advogado. Não, eu posso responder por que ele escolheu ser deputado? Porque dar golpe como deputado é mais fácil, Peninha. Tá certo. É isso aí. E outra coisa é a questão do aeroporto aí, 2014. Sim. Insisto, é preciso pensar no cidadão, na cidadã, mineiros e nos cidadãos mineiros e brasileiros. Nós precisamos desse aeroporto pronto antes, mais cedo. E essa questão aí do superfaturamento no projeto, na proposta de licitação de 46 milhões de reais, realmente continua cheirando mal, dona Infraera. Se não resolver isso, a senhora já era. Mas agora pense bem aqui numa coisa. Na verdade, você tocou no principal assunto de todos. Nós não precisamos de uma Copa do Mundo para sensibilizar-nos que precisamos de aeroportos melhores ou de serviços melhores. Metrô, isso. Uma opção de coisa. O cidadão precisa disso, independente de realizarmos ou não uma Copa do Mundo. Essa é que é a grande realidade. Mineiro, brasileiro. Claro, para ontem. Claro. Não é? Agora, Luiz Carlos, nós vamos ter que realizar a Copa do Mundo todo ano aqui. Sim, agora me conte uma coisa. O senador Aécio Neves está batalhando no Senado para a votação do salário mínimo. Qual é a posição do senador Aécio Neves nessa questão? Ele continua tendo uma posição muito realista e que me lembra muito, já disse aqui, doutor Tancredo Neves. Ele queria sempre a vitória, agora nem sempre a maior vitória, nem sempre o 5-0 é possível. É possível uma vitória por 1-0. Então ele continua trabalhando pelos R$560, não 600, ele está ao lado das centrais sindicais. É mais difícil no Senado, Paulo e ouvintes, porque o governo tem um número maior de senadores em relação à oposição no Senado do que em relação aos deputados, em relação à Câmara Federal. Então a situação do governo é mais tranquila, mas de qualquer forma a Aécio continua nessa negociação pelos 560, inclusive nos bastidores do Senado. Ele continua também dialogando com gente do governo. Agora, o que está provocando também muita irritação na oposição é essa ideia que a presidenta Dilma quer de regulamentar o salário mínimo a partir de agora. Ela diz o seguinte: vamos sempre corrigir pelas regras a serem feitas o salário mínimo pela inflação e dar mais algum reajuste. E ela está dizendo para o pessoal do governo, para os senadores governistas, como diz para muitos deputados federais governistas, que o salário mínimo hoje vale $326 a R$540, porque o dólar está a 1,66. É claro que o dólar está baixo, mas ela diz, olha, mesmo com o dólar alto, a 2,50, ele valeria pelo menos mais de $250. Então é uma colocação dela em relação também ao temor da inflação que sensibiliza, é preciso aguardar. Mas nessa confusão de salário mínimo, tem deputados aqui de Minas que querem deixar o governo do estado numa situação delicada. Por quê? O salário mínimo pode ser regionalizado. São Paulo já tem o seu salário mínimo um pouco maior do que o atual. Então, Sávio Souza Cruz, do PMDB, deputados do Partido dos Trabalhadores, estão defendendo salário mínimo de R$600 em Minas Gerais, já que o raciocínio deles é esse. Serra e outros tucanos defendem R$600 nacional. Então, olha, como Minas está no Sudeste, dizem eles, queremos um salário de R$600 no governo tucano de Minas Gerais. É uma situação aí que realmente eles deixaram o governo numa situação delicada por causa da postura nacional do partido, do PSDB. Embora saibamos que o salário mínimo não serve para regulamentar muito, particularmente os salários da iniciativa privada, que se orientam por outros fatores e outros índices de remuneração, mas uma divergência de salários mínimos em estados da federação não te soa muito confuso, não, Luiz Carlos? É um pouco confuso. É evidente que o raciocínio aí é o seguinte, boa questão, Paulo, é evidente que o raciocínio aí é o seguinte, quem pode mais, paga mais. Tipo São Paulo, Minas é a segunda economia, embora Minas também tenha regiões do terceiro e quarto mundo, aí, Vale do Jequitinhonha, norte do estado. Rio de Janeiro, que tem inclusive os royalties do petróleo, quando Minas tiver os royalties do minério, também vai poder pagar melhor, em relação a estados mais pobres, tipo Piauí,
tipo Amapá, Acre, Maranhão, de Sarney. Então tem esse raciocínio, mas é uma situação um pouco complicada. Poderia talvez até no mesmo estado ter salários mínimos diferentes. É claro que isso tornaria a situação mais complicada, mas, por exemplo, região metropolitana, Triângulo Mineiro, sul de Minas, que tem maior poder aquisitivo, poderiam ter um salário mínimo maior, e Jequitinhonha e norte de Minas seria um salário mínimo menor. É uma situação, mas você tem razão, é preciso estudar bem essa situação para não criar confusões e problemas para as prefeituras. Os prefeitos estão aí de orelha em pé por causa do salário mínimo de R$600. Perfeito, e o povo de bolso vazio, mas a vida é assim mesmo. É. Luiz Isso Carlos, aí. um grande abraço para você. Volta na Grande segunda-feira aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição, falando de bastidores. Ótimo final de semana para você. Para você também. Tchau.